Estamos vivendo numa era onde a grande maioria dos homens não passam de um bando de NPCs na vida das mulheres. Se você não sabe o que é um NPC, na linguagem dos gamers, é aquele personagem genérico, aquele que só preenche o espaço do jogo e não tem nenhum papel importante ou nem relevância para o jogo. Assim como os NPCs, os homens basicamente são todos iguais hoje em dia. Têm os mesmos comportamentos, sem confiança, cabisbaixo, olhos vidrados no celular, fingindo que está ocupado. Pode ser na rua, pode ser na academia, pode ser na balada. E na balada não chegam mais nas mulheres. E os poucos que chegam ainda chegam com aquele papo frouxo e monótono. Oi, você é mó gata, posso te dar um abraço? Eu sei lá o que os caras falam hoje em dia, mas a reação das minas é sempre a mesma. Tipo, tá bom. Aham, Cláudia, senta lá. Não me leve a mal, tipo, parabéns pela coragem e eu também sofro de ansiedade de falar com as mulheres. Mas de tanto fazer isso ao longo dos anos, tomando fora e tudo mais, e estudar o tanto de material que tem da comunidade de sedução e coaches que tem na internet, tudo isso ao longo dos anos, eu aprendi uma coisa que é fundamental sobre as mulheres e como conversar com as mulheres. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Uma breve história. Eu sempre fui de ir pra balada desde adolescente. E obviamente eu queria tentar ficar com as meninas. Só que eu era muito tímido. Eu me achava feio. Eu tinha um complexo de inferioridade por diversos motivos. Logo quando eu chegava na balada, eu enchia a cara para conseguir falar com as meninas. O problema é que eu enchia tanto a cara, eu bebia tanto, que chegava num ponto onde eu não conseguia juntar nem 3 palavras numa sentença. E no fim eu não conseguia nem falar com as meninas e nunca dava em nada. Eu terminava a noite sempre sozinho e bêbado. Por volta de 2016... já faz uns 10 anos, eu comecei a gostar muito de uma menina no trabalho. E voltavam os mesmos problemas. Falta de coragem, complexo de inferioridade. Enfim, nunca acabei ficando com ela, mas como eu trabalhava no mesmo lugar que ela, eu sofria muito só de olhar para ela. E eu morria de ciúme toda vez que alguém ou algum cara ia falar com ela. Foi aí então que eu quis dar um basta na minha realidade. E eu procurei na internet vídeos e coaches de como conquistar as mulheres. Assim, é claro que eu encontrei muita coisa nada a ver na internet, com frases manjadas, dicas e chavecos furados, mas outras coisas também que faziam sentido e tinham fundamentos, principalmente de entender como funcionava a relação entre homem e mulher, e de entender o que as mulheres desejavam. E por outro lado também, de entender as coisas que faziam elas brocharem. Eu continuo fissurado por esse assunto até hoje. Continuo solteiro e acompanho e pratico muita coisa ainda. Coisas como aproximação fria, que seria ir falar com uma menina do nada durante o dia. Na academia, no supermercado, na rua. E a principal razão de o porquê eu ainda gosto desse assunto é que tem muito a ver com a superação das próprias inseguranças em todas as áreas da vida, não só em relacionamentos, mas na saúde e na carreira e em negócios também. Tudo isso anda lado a lado com a automelhoria e se tornar o melhor homem que você possa ser. Hoje eu queria falar de um aspecto das mulheres que é fundamental entender e é de extrema importância você saber se você quer ser bom em falar com as mulheres. A verdade é que as mulheres são, por natureza, seres emocionais. Basicamente máquinas movidas a emoções. E o que elas mais têm pavor nesse mundo, mas pavor mesmo, é de tédio. O que seria tédio para uma mulher? É quando ela não está se envolvendo emocionalmente. Ela não está sentindo nada naquele momento. Não estou dizendo que ela tem que estar emocionada o tempo todo. Mas se ela está falando com o cara, principalmente pela primeira vez, e o cara não desperta nenhuma emoção nela, ela vai estar entediada com ele. E em termos de atração, ele é praticamente invisível para ela. Então, para ter sucesso com as mulheres, você tem que saber despertar alguma emoção nelas. Mulheres gostam de aventura. Elas podem até dizer que não, mas no fim elas vão ser atraídas pelo aventureiro e repelidas pelo tedioso. Uma coisa interessante é que eu disse emoção e eu não disse necessariamente emoções positivas. Agora, não estou dizendo para sair por aí sendo um babaca com as mulheres, só para despertar alguma reação ou alguma emoção nela. Mas é importante saber de uma coisa, que por mais incrível que pareça, o cara que conseguir irritar,
intimidar ou entristecer uma menina, ainda assim é mais marcante para ela do que um cara totalmente entediante. E eu disse mais marcante. Não é necessariamente ganhar pontos com ela, mas é só para provar que qualquer emoção é mais marcante do que o tédio. E essa é a maior razão para as mulheres terminarem um namoro ou deixarem seus maridos, devido ao tédio. Apesar da vida segura e encaminhada e previsível, essa mesma vida causa um tédio do caralho. E o cara não consegue mais despertar nenhuma emoção na mulher. Então, de novo, é importante entender isso. Porque se você quer ser um cara que saiba falar com as mulheres, entenda, você tem que despertar emoções ou mexer de alguma forma com as emoções dela. E qual é a forma certa e positiva de fazer isso? Eu vou te dar 3 dicas para você conseguir o que a maioria dos homens não conseguem fazer hoje em dia. Dica número 1. Seja a melhor versão que você possa ser. Vai para academia ou pratica alguma atividade física intensa. Vá atrás da forma física que você sempre almejou em ter. Aprenda a ser mais social, não só com as mulheres, mas com todo mundo. Pense no herói de um filme de ação que se dá bem com todo mundo da tribo e é respeitado por todo mundo da tribo. Eu fiz um vídeo de como ser o homem que as mulheres desejam. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Além de tudo isso, dá um jeito de você resolver as suas inseguranças, que nada mais são do que traumas de infância. A gente pode falar disso em outra hora, mas o ponto é, existem sim formas práticas de você melhorar a sua ansiedade e a sua falta de confiança a partir de já. Tudo isso que a gente citou já vai fazer ela se emocionar só com a sua presença. Afinal, não é todo dia que um cara rasgado, bem cuidado e confiante aparece na frente dela do nada. A segunda dica de hoje é: não seja legal, seja desafiante. Uma das dicas que você vai ouvir falar por aí é não ser bonzinho com as mulheres. E isso está certo, mas dá a impressão de ter que esnobar as mulheres. E não é bem assim, quero dizer, mais ou menos. Agora que você está no caminho de você ser a melhor versão de você mesmo, você está pronto para ouvir a primeira regra do jogo de sedução. A maioria dos homens aceita qualquer coisa que a mulher falar. Isso é ser muito bonzinho e, de novo, tedioso. Porque homem assim é fácil e abundante, como se fossem batatas no supermercado. Em vez de concordar com tudo, que tal ser desafiante ou provocador? Pegar as coisas que ela fala e dar uma reviravolta ou uma provocada. O ponto aqui é não ser provocador só por ser um provocador. Por isso que é importante você levar a primeira dica muito a sério, de ser a melhor versão que você possa ser. Porque daí você pode pegar coisas que ela falar e ficar com o pé atrás, porque você tem as suas ideias e os seus valores firmes também. E você vai conseguir contra-argumentar tudo que ela falar com humor, com inteligência. Isso também demonstra o seu valor e que você não vai aceitar qualquer merda de qualquer pessoa nesse mundo. Nem para você e nem para sua futura família, a sua futura esposa e seus futuros filhos. Você mostra que você é capaz de se virar nesse mundo e lutar para fazer as coisas darem certo. E se a casa cair, ela pode depender de você para resolver qualquer situação. Isso transmite segurança para a mulher. Um outro pilar muito importante na relação entre homem e mulher. E você é capaz de proteger ela de perigos. Mas, de novo, não de uma forma entediante, mas sim de uma forma como seria um bombeiro arrombando a porta de uma casa que está pegando fogo para salvar ela, todos os seus pets e a sua avó de 80 anos. A terceira dica é: seja ousado e saiba escalar a conversa. Um dos maiores problemas hoje em dia, de quando o homem vai falar com a mulher, é que os homens têm medo de demonstrar interesse na mulher. Então, beleza, você conseguiu abrir uma conversa com a moça, você conseguiu manter uma conversa por alguns minutos, mas agora já se passaram 20 minutos e você ainda está no papo de condomínio. Eu costumo chamar de papo de condomínio aquele papo que os vizinhos fazem sobre coisas alheias e que não tem direção nenhuma, tipo sobre o tempo, ou sobre o portão da garagem que quebrou de novo. O homem, quando conversa com a mulher,
tem que estar elevando as emoções dela. Não precisa e não é para ser tudo de uma vez, logo de cara. Isso vai assustar ela. Mas a temperatura no termômetro emocional dela tem que estar sempre subindo na conversa. E o mais importante, em algum momento você tem que demonstrar que isso é uma conversa entre homem e mulher e que você está cantando ela. Isso tem que ficar muito claro para ela. Eu sei que isso é difícil, mas os homens têm que ter na cabeça que é sempre melhor chutar pro gol, mesmo que errar, do que simplesmente não chutar. É por isso que aquela sensação de não jogar as fichas com a mulher é sempre péssima. É o nosso biológico nós dizendo que afrouxamos. Então põe na cabeça a partir de hoje que a gente sempre tem que jogar as nossas fichas com as mulheres. Bom, é isso que eu tenho para falar hoje. Eu espero ter ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Meu nome é Denis, vem mais vídeos por aí e a gente se fala na próxima. Obrigado e até lá.